Meu nome é Adriana Anselmo de Oliveira, eu sou aluna da Faculdade de Belas Artes, curso de doutoramento em Ciências da Arte e do Patrimônio. Meu trabalho hoje é sobre o artista Jorge Martins, na área dos revestimentos arquitetônicos. O meu trabalho tem a ver com o 12º Congresso Internacional do CSO, Criadores sobre Outras Obras, que aconteceu em Lisboa no dia 26 a 31 de março de 2021, entre o CIEBA, o Centro de Estudos e de Investigação em Belas Artes, e a Sociedade Nacional de Belas Artes. O nome do meu trabalho é A Obra de Jorge Martins no Domínio da Arquitetura, um contemporâneo multifacetado. Jorge Martins nasceu em Lisboa no dia 4 de fevereiro de 1940. É um artista plástico conceituado no meio artístico nacional e internacional, sobretudo pelas suas obras de pintura e desenho. O que apresentamos aqui são as suas incursões no domínio da arquitetura, azulejos, mármore, madeira e pintura de edificações. Todas essas obras, realizadas a partir dos anos 90, foram fruto de encomendas e solicitações exteriores, e representam tanto uma continuidade como uma inovação na relação com o suporte, com a criação da ilusão e com a empatia com os novos públicos. Além das artes a que se dedica, escreve também as suas reflexões diárias sobre a arte, sobre os mestres que o fazem pensar, sobre as dificuldades para atingir os seus objetivos artísticos. Ao longo de várias décadas, 1964 a 2020, preencheu numerosos cadernos que foram publicados em português e castelhano. Não nos podemos alongar, mas algumas citações podem ser úteis. O desenho é independente, autônomo, dissociado da realidade. A lógica do desenho é imanente, interior, interna, autogerada. Cadernos, página 90. A cor é intraduzível e intransmissível e absolutamente enigmática. E é a única coisa real em pintura. Caderno 252. A pintura só tem relações privilegiadas com o invisível. O visível só está lá para fazer de como no Bridge, caderno 590. Quando se olha bem para o visível, o invisível revela-se, caderno 590. Os Sempés é a primeira obra ligada à arquitetura. Foi fruto de uma encomenda do Metro de Lisboa, em 1995, para um intercâmbio com o Metro de Washington, na estação de Arcais, representando uma onda oceânica em mármore verde de Viana, que, conforme a iluminação e o ângulo, pode variar entre várias tonalidades, de verde e castanho, e proporciona toda a sensação de realidade, fantasia que Jorge Martins tanto busca nas suas obras. A relação dos navegadores com o oceano é invocada em dois poemas gravados nos dois extremos da peça, de mármore. A Oração de Colombo, do clássico poeta americano Walt Whitman, e Ocidente, de Fernando Pessoa, traduzido para o inglês. A obra virou um ícone da arte urbana na cidade de Washington. Saiu no calendário do The Washington Post, do mês de outubro de 1996. Foi eleita como uma das 5 melhores obras de arte do metropolitano de Washington, D.C. e está presente na lista das melhores obras de arte urbana dos Estados Unidos da América. O que é que muda na arte de Jorge Martins quando ele passa da pintura e do desenho para o domínio da arquitetura e da arte pública? Obviamente, mudam os meios de expressão e muda o suporte, mas em conjunção e talvez principalmente muda a encomenda e o público a que se destina. Não é mais o público restrito das exposições de arte, é um público de milhões e que não procura a obra. A obra apresenta-se-lhe incontornável no seu dia a dia, e Jorge Martins tem empatia com esse público. A Estação de Metro da Pontinha é a primeira grande obra azulejar de Jorge Martins. A estrutura concretista do desenho que Jorge Martins pretende armar está muito bem adaptada à utilização dos azulejos e domina perfeitamente nas escadarias, envolve a estação em contrapontos, as armações metálicas da estrutura arquitetônica. No entanto, esbarra numa série de espaços cais. Na estação de Chelas, são usados recursos da azulejaria, na variação de tons de azul, que constitui o revestimento de fundo das paredes, constantemente interrompido por nichos vazados, contendo outras formas e cores, tudo marcado com o ritmo quase musical de grandes colunas revestidas de azulejo, de um vermelho muito vivo, também eles com variadas tonalidades. Nas paredes,
nichos que revelam conteúdos diversos que atraem a curiosidade e que só por um instante vislumbramos. Jorge Martins aprecia especialmente Malevich e Mondrian. Não será que podemos ver suprematismo, neoplasticismo e abstracionismo geométrico nesta obra? Cadernos, página 490. Dou-me conta de que o que me interessa mais na cor é não o contraste simultâneo, mas uma composição cromática baseada em sequências de cor e relações à distância, em qualquer coisa que se poderia chamar contraste diferido. Só tal contraste diferido pode introduzir tempo no espaço. No grande hall aberto para o cais, as colunas dominam o ritmo, e nas paredes, nicho, planos sustentados e azulejos especialmente iluminados ganham vida e revelam profundidades reais e ilusórias no jogo impossível de ignorar. Jorge Martins colaborou intensamente com a arquiteta da obra e teve a possibilidade de modular diversos planos na parede. Mas nada disto se fez alguma vez com rigor e a exatidão com que todos estes efeitos foram realizados, com todo o brilho e jogo de luzes que só a azulejaria permite levar ao infinito. Por fim, não sabemos se são ilusões de ótica nas paredes ou se há, de fato, pirâmides suspensas no ar por cima da cabeça das pessoas. Este trabalho é, sem dúvida, o mais importante de Jorge Martins, pela inovação e originalidade, e, na minha opinião, abre-se aqui novas perspectivas a explorar no domínio da moderna azulejaria portuguesa. No edifício Ecrã, no Parque das Nações, em Lisboa, o desafio era criar uma cobertura azulejar que fosse capaz de animar este imenso edifício, usando ao máximo o azulejo branco, uniforme e com um mínimo de azulejos de cor, consegue reformular completamente a imagem do edifício. A mole pesada da torre colossal, como que se ergue elegantemente no ar, sobre os traços de tonalidades azuis que se abrem à sua frente e arrastando atrás de si o longo edifício, agora alegremente dividido por conjuntos azulejares coloridos e de variadas formas enigmáticas que individualizam cada entrada e a tiram do anonimato. Ainda na azulejaria de arquitetura, Jorge Martins faz em 2008 um pequeno trabalho em Miami. Trata-se de 2 pequenos lagos decorativos num terraço de passagem, com os tetraedros vazados e revestidos de azulejos coloridos. Outros trabalhos de azulejaria para a Galeria Raton e para uma estação de serviço da Cepsa, em Óbidos. Não são propriamente de integração arquitetônica. São iguais aos seus quadros e desenhos, mas realizados em azulejo. Constituem mais um passo do seu progresso em azulejaria. Não mais com azulejos monocromáticos, mas agora com desenho e pintura. Houve também trabalhos de pintura de edifícios, Avenida de Ceuta, Cordoaria e Silos da Margem Sul, que mostram como a escolha criteriosa das cores lhes podem dar uma nova vida muito mais agradável para os seus públicos. Deixamos para o fim outra obra muito bem sucedida no domínio ebanisteria de revestimento. Após o incêndio de 1996, nos Passos do Conselho de Lisboa, a sala de convívio dos vereadores, toda revestida em madeira, foi um trabalho de colaboração entre o artista Jorge Martins e o arquiteto João Almeida. Os painéis das paredes recortados e decorados com formas variadas, em madeira clara, deu a todo o revestimento um ambiente sofisticado e contemporâneo. Um lustre moderno, com entalhes de longas retas no suporte, da mesma madeira que as paredes comportam, pequenas luzes de fibra ótica que brilham por todo o teto. Conclusões. Encomendas e novos crescentes públicos permitiram fazer surgir um artista cada vez mais multifacetado e capaz de dar notáveis contribuições nacionais e internacionais em diferentes domínios de arte e contribuir, sem qualquer dúvida, para um aumento da cultura e da reflexão dos seus públicos e dos próprios praticantes de artes entre si. Todos temos a ganhar com o progresso geral. Obrigada.